Olá pessoal, aqui é a Gabi e hoje eu quero fazer com vocês uma página do meu Mixed Media e para isso eu vou utilizar esse papel crepom. E ele é impermeável, ele é da Nova Print e eu gostei muito dele por isso. Para fazer esse tipo de trabalho ele é muito interessante. Eu utilizei esse tipo de papel para justamente apagar um pouquinho esse efeito enrugado que deu de colar uma página na outra, tá? Então eu amasso muito bem ele e vou colar ele na minha página. A página da direita eu colei uma na outra para que ela ficasse um pouquinho mais grossa. Para colar o meu papel crepom na minha base do Mixer Media, eu utilizei cola dessas fortes, extra fortes, e eu misturei um pouquinho de água. Não precisava usar uma cola diferente, eu misturei um pouquinho de água para que ela ficasse um pouco mais fácil de aplicar. Colo o meu papel. O legal de impermeabilizar o trabalho é justamente fazer com que eu possa aplicar a quantidade de tinta que eu quiser e nada vai vazar para outras páginas do meu livrinho. Com a tesoura eu vou cortar, mesmo com a página bastante úmida, eu recorto e eu sei que depois eu posso tirar o excesso de papel que sobre por um acaso e fazer um recorte mais fino. Com esse rolinho eu vou prensar um pouquinho esse papel crepom na minha página, ele estava bem alto, para ele colar também mais direitinho e ficar um pouquinho melhor. Agora eu vou utilizar um pouquinho de tinta. Eu achei que ela daria uma grande diferença em brilho, mas ela não deu tanta. Eu utilizo o lencinho umedecido para aplicá-la. E ela é uma tinta que tem um brilhinho bem bonitinho, mas acaba não aparecendo muito justamente por conta do próprio brilho do papel. Mas também não deu uma diferença que me desagradou não, eu achei bem interessante. E o gostoso do Mixed Media é justamente a gente poder testar, a gente treinar. Agora eu quero fazer uma sombrinha também, é a mesma tinta, só que eu utilizei um pouquinho de azul e um pouquinho desse prata que eu utilizei, só para fazer uma bordinha um pouquinho mais diferente. Também aplico com um lencinho umedecido e como ela é uma tinta solúvel em água, o lencinho umedecido também ajuda a dar aquela espalhada, bem mais fácil. Se estivesse fazendo com pincel não teria ficado tão legal. Mas uma esponjinha também substitui muito bem o lencinho umedecido. Agora, eu com tinta de carimbo permanente e esses carimbinhos de máquina fotográfica, eu vou carimbar toda a volta. Ou vocês podem fazer também algum outro tipo de desenho nessa borda. Na internet, eu peguei essa imagem de câmera fotográfica, imprimi e recortei. Só que isso é um papel opaline de 180 gramas e antes de recortar eu passei diversas camadas de spray para que esse papel ficasse bem impermeabilizado, porque dependendo de como é que é a impressão, quando eu passo o Mod Podge em cima da impressão, essa impressão ela borra e eu não ia gostar que isso acontecesse. Então eu passei algumas camadas de spray, verniz, para que nada saísse do lugar, toda a tinta ficasse bem boa e eu pudesse aproveitar. Exagerei no Mod Podge, tô voltando um pouquinho pro tubo. Mas ele cola super bem, eu gosto bastante de trabalhar com ele também. Até porque também depois que ele seca, ele não atrapalha o fundo da minha página. Continua tudo com brilho, mesmo ele sendo com o efeito mate finalizado. Como fotografia é o tema principal dessa página e dá pra gente trabalhar com diversos temas na fotografia, eu recortei esses diversos desenhos dos meus papéis para compor uma página mais equilibrada e que conversasse bastante comigo. Lembrando que esse livro ele tem por objetivo ser um livro autoral, então eu faço principalmente coisas que eu gosto, temas que eu gosto que conversam comigo. Para colar os recortes na minha página, eu estou usando o cola pano, só para fixar mesmo. Eu ainda não estou impermeabilizando nada. Depois eu ainda pego alguns outros recortes, só para compor melhor a minha página.
Com o Mod Podge, agora sim eu vou selar tudo isso, porque depois eu quero vir com algumas tintas de canetinha, com outras tintas, para começar a brincar com algumas sombras coloridas. Corto mais um pouco de excessos. Com essa Distress Marker preta, eu vou criar um pouquinho de sombra na minha câmera fotográfica. Como vocês podem ver, essa parte da minha página ela é bastante monocromática em comparação com a outra parte, que é toda colorida, que é toda festiva e alegre. A câmera em si ela não é tão importante quanto aquilo que você vê e aquilo que você transforma em algo artístico. É isso que me encanta na fotografia. Por conta disso, as minhas sombrinhas que eu fui criando na parte colorida, elas também são coloridas conforme as cores que eu tinha do papel. Então, papéis verdes eu usei uma canetinha verde, papéis rosa, canetinha rosa, amarelo com amarelo. E aí eu vou compondo esse brilho bacana para que o meu trabalho chame mais atenção nesse foco. Com a ajuda da silhuete, eu cortei essa frase do Bresson sobre fotografia. Adoro essa frase, acho que ela é muito bacana e muito representativa. Eu utilizei aquela fonte do joguinho do Candy Crush, eu acho essa fonte muito fofa. Eu comprei num site que vende fontes desse tipo de programas e é bem bacana. Gosto muito de ter essa fonte nos meus trabalhos. Eu vou colando e selando letrinha por letrinha no meu trabalho. Não dá para enxergar direito, mas depois eu coloco um pouco mais de cor para que a gente consiga ler direitinho o que está escrito nessa frase. Nem sempre é mais fácil colar com colas tipo Mod Podge. Às vezes é mais fácil colar com uma cola pano ou uma cola branca qualquer e depois vir com o Mod Podge por cima para selar todos esses caracteres. Como eu havia percebido que não dava para enxergar, eu utilizei essa caneta do Smashbook para fazer o contorno de todos esses caracteres e assim todas as minhas letrinhas iam saltar às vistas. Lembrem-se de fazer isso depois que o Mod Podge ou as colas para selar estiverem bem secas, porque se você colar a ponta da sua caneta, você vai acabar perdendo a sua caneta porque vai acabar com a ponta dela. E agora, todos os caracteres estão bem claros e a gente consegue ler muito bem. Vou fixar tudo com um verniz fosco. Seco para ser mais rápido. E prontinho, pessoal. A página tá pronta, bem bonitinha. Se vocês quiserem saber mais, acessem o blog www.gaboringaboriela.com, porque lá vocês vão encontrar mais fotos e informações dessa página. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!